nossa igreja é uma igreja em células, que fala sobre discipulado, que fala sobre a visão do MDA, modelo de discipulado apostólico. Eu coloquei algumas perguntas aqui. Primeira, você é discipulado? A segunda, você procura discipulado? Você entende o que é o discipulado? Você quer ser discipulado? Você entende o que é prestação de contas para o Senhor? Você gosta de cuidar de vidas? Você se importa com vidas? São perguntas que eu fiz para mim e foi a resposta de Deus que uma pessoa me perguntou hoje, agora, antes do culto, chegou para mim: pastor, eu quero falar contigo, eu quero ser discipulado, estou sendo discipulado. Pedi para a pessoa, para ela me discipular. Amém? Amém. Eu acho que isso é interessante, está dentro do contexto, é uma situação que a pessoa precisa do discipulado. E eu acho interessante isso, irmãos, a gente numa igreja querer ser discipulado, saber que precisa ser discipulado. Eu sou discipulado, muitos, quem são discipulados aqui dentro da igreja tem discípulos? Muitos são, e isso não é uma questão de confessionário, irmãos, é uma questão de ajuda espiritual. Amém? Irmãos, a gente só vai entender muitas coisas dentro da igreja quando você tiver algo que eu vou dizer agora para você, que eu quero ministrar nessa noite. E é um fruto do Espírito. Quem é que adivinha? Chuta um fruto do Espírito aí. Ninguém sabe o fruto do Espírito? Lá de Gálatas 5:22. Pois é, chuta um deles lá. Não? Não? Qual? Não? 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 Não. Ninguém acertou até agora. Tão fácil, irmãos. Dá um sorriso pro lado assim. Dá um sorriso. Alegria. Tu falou? Mas tem que falar alto, irmão. Esse negócio de falar com medo de errar. Alegria. Alegria. Amém? Tiago 1, capítulo 2 diz assim: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Você se alegra no meio das provações, irmãos? Verdade? Você se alegra passando por uma provação difícil na sua vida, que você não queria passar e você fica feliz? A Bíblia está dizendo para nós passar por isso, se alegrar por várias provações. Ser provado e ficar feliz por estar sendo provado. Ele continua, sabendo que a aprovação da vossa fé. Você viu o que é provado? Provação do que? Da vossa fé. Quem tem fé aqui? Se você tem fé, você vai se tornar uma pessoa alegre diante das provações. Sabendo que a aprovação da vossa fé vai, diz ali, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Irmãos, se você professa ter fé em Jesus Cristo, a sua fé vai ser provada. As provações virão. Amém? E ela vai produzir perseverança em você. E você vai ser íntegro, perfeito e nada deficiente diante do Senhor. Então, se você tem fé e a aprovação venha, se alegre. Se alegre com toda a aprovação que vier diante de você. Mas como eu vou falar de alegria, abra comigo Salmo 51. Eu quero falar de um homem, irmãos, que precisou ser provado. E ele tinha muita fé. O nome dele era Davi. A palavra do Senhor, o próprio Deus, diz assim, que ele era um homem segundo o coração de Deus. Ele precisou ser provado. Salmo 51, versículo 12. Precisamente o versículo 12. Davi, todos acharam? Os homens que acharam, digo assim: pastor, eu vou deixar minha barba igual a tua. As mulheres que acharam, dizem assim: pastor, eu vou pedir para o meu marido deixar a barba igual a tua. Irmãos, só vi os burburinhos, nada. Que fé é essa? Falei há pouco tempo de passar por uma aprovação, se alegrar para vocês, a palavra de Deus. Salmo 51, 12 diz assim, Davi está dizendo:
Restitui-me a alegria da tua e sustenta-me com o espírito voluntário. Aqui, irmãos, tem uma declaração de um homem. O que esse homem está falando para Deus? Ele é uma pessoa arrependida. Esse salmo foi escrito logo depois de ele ter cometido adultério com a Batseba lá. E ele pede para Deus: Deus, restitui-me a alegria da tua salvação. Sabe porque muitas vezes a gente vem para o culto triste, canta triste, dá dízimo triste, serve triste, discipula triste, ou limpa a igreja, sei lá o que for triste, porque a gente ainda não entendeu da salvação de Jesus Cristo, em Jesus Cristo. Quando entendermos dessa salvação, irmãos, é só alegria. As provações vai ser só alegria. Amém? E Davi está dizendo isso, irmãos. Depois de um erro que ele passa, ele é aprovado, você sabe a história, o filho dele vai morrer, ele está lá lambendo o chão, chorando, e ele escreve esse salmo: Senhor, restitui-me a alegria da tua salvação. Davi não pede para o Senhor: Senhor, restitui o meu filho, não deixa que ele morra. Restitui-me a alegria que eu tinha antes da salvação. Davi sempre sabia, Davi falava, refletia aqui no Novo Testamento, mas Davi sabia quem era Deus para ele. Você sabe quem é Deus para você? Quando a gente sabe quem é Deus para nós, irmãos, nada tira nossa alegria. Nada pode tirar a nossa alegria. Amém? Aqui Davi é um homem forte, valente, um homem segundo o coração de Deus. Porém ele tem uma situação agora. Ele está vazio. Totalmente vazio. E ele clama por quê? Restituição. Restitui, Senhor. Restitui algo que foi perdido. Algo que sumiu de dentro de mim. Nós também, irmãos, devemos clamar por isso. Você deve clamar, eu e você, todos os dias: Senhor, restitui a alegria da tua salvação. Porque nós caímos num contexto, às vezes, de igreja, que é só cantar, pular, dizimar, é a mesma coisa, e não fizemos isso com alegria, por causa da salvação que nós já temos. Nós devemos ser o povo mais feliz da face da terra, independente das circunstâncias, porque o Senhor nos salvou numa cruz, simples. É verdade ou não é? Nós deveríamos fazer as coisas com muita alegria para o Senhor, porque somos salvos, nós não somos perdidos. Nós devíamos nos alegrar em tudo quanto é situação, porque somos salvos. Mas nós devemos pedir para o Senhor: restitui isso em mim. Marca em mim de novo essa alegria. Por que tem pessoas que literalmente morrem fora nos outros países? Porque entenderam isso, irmãos. Entenderam, são salvos. Se eu morrer hoje não tem problema. Sou salvo. A primeira coisa, irmãos, para pedir uma restituição, eu e você precisamos saber que todos nós nascemos em pecado. Amém? Todos nós nascemos em pecado. E nós precisamos pedir essa restituição que estava lá no Éden em Adão, que Jesus comprou por preço muito caro, impagável por nós. E por que eu falo isso? Porque Davi sabia disso. E se você ler no Salmo 51, no versículo 5, ele mesmo diz para o Senhor: eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Ele nasceu numa iniquidade da mãe dele, e em pecado a mãe concebeu. E ele está pedindo: Senhor, ele está dizendo: Senhor, eu sou falho. Eu tive falhas. Assim como eu e você temos falhas. E se nós parar por causa das falhas, irmãos, a salvação não vai existir para nós. A salvação vai ser uma mera coincidência que um homem morreu na cruz. Não, Senhor, restitui a alegria da tua salvação. Iniquidade, irmãos, é todas as vezes que nós violamos um propósito do Senhor. A Bíblia diz para mim e para você: sede santos, porque eu, Jesus diz, sou santo. Toda vez que eu deixo, que eu faço alguma coisa que mostra que eu não estou sendo santo diante do Senhor, eu sou um iníquo. Toda vez que alguma coisa mancha a minha presença diante do Senhor, a iniquidade está aparecendo. Toda vez que eu enxergo alguma coisa que não é para enxergar, aí você vai começar a pensar: olha a luta que é. Quando eu falo alguma coisa que não é para falar, quando eu fico me ressentindo, quando eu fico pagando mal com mal, quando eu fico fazendo coisas que não é para fazer, irmãos, a iniquidade está bem pertinho de mim. Davi, irmãos, ele não pede uma restituição qualquer, ele pede a restituição do quê? Da alegria. Você é uma pessoa alegre, feliz. A restituição da alegria, irmãos. Se você olhar para o mundo aí fora, tanta tristeza, que não é possível
que nós, os filhos de Deus, que ouvimos a palavra do Senhor, queremos caminhar com Ele, queremos ser igual ao mundo, tristes, amargurados, cansados. Em Gálatas 5:22 diz que a alegria é um fruto do Espírito. E se você tem o Espírito Santo dentro de você, irmãos, você é uma pessoa alegre. Eu já falei isso várias vezes. Você nasceu para ser alegre, independente da aprovação. Porque a aprovação produz perseverança. Amém? É isso que a Bíblia diz. Davi, irmãos, ele lá no início da história, ele tinha sido ungido um guerreiro, um rei. Ele foi ungido para guerrear, para vencer. E no início da história dele, você vai ver que ele ia para as batalhas e voltava, vencia todas. Eu e você fomos ungidos também. Lá em Isaías 61, diz que nós somos ungidos com óleo de quê? De alegria. Ungidos com óleo de alegria. O óleo lá de Isaías, irmãos, fala, é Jesus. É Jesus. E quando Jesus morre na cruz, ele nos unge com alegria. Ele nos unge, nós somos ungidos com alegria. Então, por favor, a partir de hoje, irmãos, ande alegre. Seja alegre, decida ser alegre. Não decida viver pelas circunstâncias que vão te oprimir. Olhe para as circunstâncias com outro foco, com outro olhar. Amém? Mas, irmãos, esta restituição da alegria que Davi pede não é uma restituição qualquer. Restitui a alegria da tua salvação. Não pede para o Senhor restituir a tua alegria quando você ganha algo, quando você conquista algo. Davi está claramente dizendo, Senhor, restitui a alegria da tua salvação. Não quero outra coisa. Tem muitos de nós que ficamos felizes, ficamos alegres, demonstramos a nossa alegria quando ganhamos alguma coisa, quando conquistamos alguma coisa, quando resolvemos alguma coisa. Essa alegria, eu posso dizer para vocês, ela é passageira. É muito passageira. Mas a alegria da salvação restituída, irmãos, jamais passará. Jamais vai passar. A alegria da salvação nada mais é que Jesus Cristo. Restitui-me a alegria de estar com Jesus. Amém? O problema é que às vezes nós achamos que nós podemos nos salvar sozinhos. Esse é o grande problema. Nós achamos que somos salvadores de nós mesmos. Nós achamos que por nossa própria força nós vamos nos salvar. Que a qualquer hora nós vamos dizer, agora eu mudei. Irmãos, a gente só muda quando Jesus quer que a gente mude. A gente diz para ele, Senhor, eu me arrependo e restitui a tua alegria dentro de mim. Não é quando eu acho que eu quero. É quando eu me arrependo e Deus vem e faz com que eu me arrependa. Que eu seja restituído. A gente às vezes acha que por conta própria, qualquer hora a gente vai ser. Jesus pagou um preço alto por isso, irmãos. Para a nossa salvação. E sabe por que falta alegria quando se fala em servir o Senhor? Quando alguém fala dentro da igreja, você tem que servir o Senhor, normalmente falta alegria. Por quê? Porque a gente já pensa em outras coisas no servir o Senhor. Normalmente a gente pensa, porque nós não entendemos ainda, irmãos, da profundidade da nossa salvação, do preço que foi pago. Daquela canção que nós cantamos antes. Se esvaziou, assim mesmo se esvaziou, irmão, por minha causa e por tua causa. Assim mesmo se esvaziou e se entregou até a morte de cruz, por minha causa e tua causa. A gente não consegue analisar profundamente o que significa isso. Você tem que meditar nisso e analisar. Quer ver um exemplo, irmãos? Que todos querem ser salvos, mas ser contagiado pela alegria da salvação ninguém quer. Porque a alegria da salvação ela tem um preço. Jesus, ele já pagou o preço pior, mas tem um preço. A alegria da minha salvação, quando eu sou alegre, sou salvo, eu só tenho uma coisa que eu quero fazer, eu quero seguir a Ele. Eu quero seguir Jesus Cristo em tudo que Ele diz para mim. Mas quando as coisas me alegram mais do que seguir a Cristo, irmãos, eu não quero seguir a Cristo. Eu quero ser alegre com as coisas passageiras. Com aquilo que eu acho que eu tenho, que eu sou, que eu entendo. Eu quero ser mais um crente dentro da igreja. Para que seguir tão de perto de Jesus? Quer ver um exemplo bíblico? O jovem rico. Claro, o jovem rico diz assim, eu já tenho tudo. Conheço os mandamentos, obedeço pai, mãe, isso, aquilo, vou à igreja, sou dizimista, canto, louvo, sinto arrepio, sapateio. O que me falta para herdar a vida eterna? E Jesus diz, não falta nada, quer dizer, te falta uma coisa. O que faltava para ele? Largar tudo e me segue. E aí, irmãos, aperta o calo para nós.
É muito bom ser crente. É muito bom a igreja. Mas quando Jesus diz assim, larga tudo e me segue, a gente já faz que nem o jovem rico. Não segue ele. Tem pessoas que nasceram para estar dentro da igreja, irmãos, que já vão herdar a vida eterna. Mas tem pessoas que nasceram para seguir a Cristo. E essa é a alegria da salvação, segui-lo. Segui-lo. E Jesus diz, me segue, e tu vai ter uma coroa no reino dos céus. Você vai ter uma coroa. Mas antes disso você vê, Jesus ele não amaldiçoa aquele homem, ele não briga com aquele jovem. Antes diz que o jovem rico chega para ele, fala um monte de coisa, Jesus faz o que com ele? Jesus o amou. Diz assim, Jesus o amou. E diz assim, mas uma coisa te falta. Larga tudo, dá aos pobres e me segue. Jesus não está falando, irmãos, e eu repreendo isso na tua mente, que você tem que largar o seu carro, o seu dinheiro, tudo. Jesus está dizendo assim, ó, me segue. Me segue. Se você entende da salvação, essas coisas não vão te prender. Mas Jesus já foi no calo dele. Já foi no bucho dele. Larga tudo isso que tu tem. A tua religião, tudo que tu tem e me segue. Tu vai herdar uma coroa. Ele preferiu a coroa no reino dos céus? Não. Preferiu continuar sendo o mesmo crente. Preferiu continuar com as coisas dele. Mas não seguiu a Cristo. A alegria da salvação muda o nosso pensamento, irmãos. Amém? No versículo 10, Salmo 51, o próprio Davi diz assim, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Espírito inabalável, que nada abala, irmãos. Nada me abala. Nem o fato de eu ter que largar coisas para seguir a Cristo. Nem o fato de eu ser um grande homem de Deus e mulher de Deus me abala. Se eu tiver que seguir a Cristo. Nada me abala. Cria em mim um espírito, um coração puro e um espírito inabalável. Sabe por que eu e você precisamos de um espírito inabalável? Para podermos segui-lo e não sermos autossuficientes. Sem um espírito inabalável, irmãos. O espírito inabalável é o contrário de um espírito que se abala. Qualquer hora a gente está abaladinho, triste, e deixa de seguir a Cristo. Um espírito inabalável faz com que a gente deixe de ser autossuficiente, achar que a gente segue quando a gente quer, que faz aquilo que a gente quer, acha que tudo está certo, que é do meu jeitinho, e não é. Em Mateus 5,3, precisa abrir sua nota, as bem-aventuranças, diz assim, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. As bem-aventuranças são coisas maravilhosas, se você ler, você vai ver Deus falando muito ali. Mas para mim um espírito inabalável nada mais é que um espírito humilde. Um espírito inabalável não quer dizer um espírito forte, de um cara que não se abala só porque fala forte, tem uma postura reta de integridade. Não, um espírito humilde. Porque Davi era humilde lá no início, não era? Davi, o Senhor encontrou ele no campo. Ele era humilde. Por isso o espírito dele era inabalável. Por isso era um homem segundo o coração de Deus. Mas depois Davi começa a mudar os seus pensamentos. E daí, num certo dia, ele olha Betseba lá tomando um banho e acha que ele pode fazer as coisas porque ele é rei, não vai para a guerra. E você sabe a história. Um espírito inabalável. Amém? Porém, irmãos, mais à frente, Davi mostra que só a restituição da alegria da salvação parece não bastar para eles. Tu vê o versículo 51. Senhor, restitui-me a alegria da tua salvação. Parece que só isso não chega para ele. Ele diz uma palavrinha ali. Qual é que ele fala? Versículo 51. E? Você está me acompanhando, irmãos? Você está aí? E me sustenta-me. Só acreditar que é salvo, que eu tenho alegria na salvação, irmãos, é pouco para Davi. Ele diz, Senhor, eu quero ser carregado nos teus braços. Sustenta, mantido, acolhido por ti, me sustenta, me alimenta, me guarda, me ajuda. É isso que Davi está dizendo, e sustenta-me, ele pede, sustenta-me. Ser sustentado, irmãos, significa dependência total. Sabe de quem? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Ser sustentado, Senhor, me sustenta. Eu não quero só ter alegria restituída, não quero só ter a alegria da tua salvação, mas eu preciso ser cuidado por ti. Me sustenta.
É isso muitas vezes, irmãos, nós temos essa alegria. Nós temos a alegria da salvação. Eu sou salvo. Se eu perguntar para você, todos somos salvos. Mas a hora de ser sustentado, a gente não quer. Carregado, levado por Deus. E Davi está dizendo, me sustenta. Talvez você precise ser sustentado. Ou se deixar ser sustentado pelo Senhor. Deixar que Ele te sustente. Lembra daquela famosa história que tem lá uma ilustração, pegadas na areia? Você acha que está caminhando e você vê uma pegada só na areia, você passa e quando você vê é Jesus dizendo, não, meu filho, são meus passos, eu te carreguei o tempo todo. É aquilo ali, irmãos, simples. Amém? Mas, pastor, e o medo de ser sustentado? E o medo de me entregar por completo para o Senhor, a minha vida, a vida da minha família, o meu trabalho, meu dinheiro, o medo. Tem medo, a gente tem medo. O medo de me expor, Senhor, será que vai dar certo? É uma coisa que eu não vejo, como é que Deus vai me guiar? Como é que o Senhor vai me cuidar? Como é que vai ser esse negócio? O Senhor tem palavra para você nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Isaías 51, 10. Eu disse para o Senhor, Senhor, mas como é que é ser sustentado mais e mais por Ti? Eu tenho tantas coisas que eu ainda quero fazer sozinho, e o Senhor disse para mim, olha na minha palavra. E olha o que eu faço com aqueles que querem ser sustentados por mim. Isaías 51, 10. O Senhor diz assim, não temas, porque eu sou contigo. O Senhor continua dizendo, não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, te ajudo e te o quê? Sustento. Olha o que o Senhor, e te sustento com a minha destra fiel. Aleluia. 51, 10. Não é? Eu botei errado. Eu descobri Isaías. Não é 51, 10? 61, 10? Então olha aí para mim. Desculpa. Acha para mim aí, irmãos. Também não? Depois eu acho para você. Se alguém achar, dá um grito aí. 41, 10? Obrigado, Pati. 41, 10. Isaías 41, 10, irmãos. Eu te sustento com a minha destra fiel. Aleluia. Você acredita que tudo na Bíblia remete a Jesus Cristo? Tudo remete a Ele. Ele é o nosso sustento, Ele é a nossa alegria. Se você ler Marcos 16, 19, você vai responder rapidinho quando eu te perguntar. Quem é que desceu, apareceu, morreu, ressuscitou, apareceu, e está sentado à direita de Deus? Quem? Quem, irmãos? A destra fiel. Eu te sustento com a minha destra fiel. Com Jesus. Ele é fiel, irmãos. O próprio Deus está dizendo, não temas. Eu te sustento com a minha destra fiel. Com aquele que está sentado à minha direita. O Senhor Deus está dizendo, eu te sustento. Com aquele que é fiel, está sentado do meu lado. O profeta Isaías já recebe uma palavra dizendo, Jesus vai descer, vai morrer, vai ser crucificado, vai ressuscitar e vai sentar do meu lado e Ele vai te sustentar. Amém? Eu te sustento com a minha destra fiel. Está lá em Marcos 16, 19. Jesus, irmãos, Ele quer sustentar a sua igreja. Ele quer carregar a sua igreja. Eu e você. Ele quer sustentar, Ele quer nos guardar de todas as tristezas. Todas as coisas ruins que aparecem do nosso lado. Jesus, Ele quer tomar conta daquilo ali. Na verdade, Ele já tomou conta daquilo ali. O problema é que nós queremos pegar a tristeza. O problema é que não, Jesus, deixa que essa tristeza é minha. Deixa que essa enfermidade é minha. E Jesus diz, eu já carreguei tudo isso. Larga disso, homem. O homem. Larga disso, mulher. Larga disso, irmãos. Jesus já carregou essa tristeza. Mas pastor, está difícil de eu entender, mas a tristeza está ali. Senhor, restitui-me a alegria da tua salvação. Porque esse negócio está grudado em mim aqui e eu não consigo entender. Restitui-me um coração sincero. Abra comigo Apocalipse. Abra comigo Apocalipse capítulo 12. O título da minha diz assim, A Mulher e o Dragão.
Na tua diz assim? Deixa eu ler o versículo 1 em diante. Diz assim: viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres. Se você vê um negócio desse, você corre, ou você ora e expulsa ele na hora, tá bom? 10 chifres, e 7 diademas. A sua cauda arrastavam a terça parte das estrelas do céu, aos quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de devorar o filho quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, um varão, que há de reger todas as nações, com cetro de ferro. Alguém adivinha o nome desse varão? E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. E agora, irmãos, no versículo 6, se você colocar a igreja na mulher, e o que é? E o dragão, que é o inimigo, no versículo 6 diz assim: a mulher, a igreja, porém, fugiu para onde? Mulher fugiu para o deserto, onde havia Deus preparado lugar para que nele a sustentasse. Irmãos, o Senhor prepara lugar, o dragão anda por aí. Dragão da tristeza, dragão da mentira, dragão do cansaço. E Deus prepara um lugar para a igreja, irmãos, no deserto, para lá ser sustentada por Ele. Eu já ministrei sobre o deserto, já ouvi falar sobre isso. Tenha por motivo de toda alegria passar por provações. Igreja, tenha motivo de toda alegria estar num deserto, porque Deus está te sustentando. Jesus, João está aqui em Apocalipse, Jesus está dizendo para ele, para a igreja: se alegra, mesmo na tristeza, se alegra. Se alegra. Amém? No versículo 7, irmãos. No versículo 7, se você vê o restante ali, dá claramente falando de Satanás e a igreja, a mulher. Daí no versículo 7 diz que o dragão persegue a mulher ainda. Por favor, nós vamos para o deserto e ainda ele vai atrás de nós. Vai. Ele vai atrás de mim e de você. É o trabalho dele. É o ofício dele. Ir atrás da igreja. E diz assim no 13. No versículo 13, desculpa. No versículo 7 fala que anjos peleiam no céu contra o dragão, mas a vitória de Cristo, tem a vitória de Cristo do seu povo. Daí no versículo 13 diz que o dragão persegue a mulher. Daí diz assim: quando pois o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera luz a um filho varão. E foram dadas à mulher 2 asas da grande águia. 2 asas da grande águia. Para que voasse até onde? Ao deserto. De novo. Ao seu lugar. Aí é onde é sustentada. Durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Irmãos, existe um tempo para tudo debaixo da terra, não é? E aqui o Senhor está dizendo que nós estamos sendo sustentados no deserto. Ele deu asas para nós voar. Eu queria dizer que o nome dessa asa, dessas asas de águia, é o Espírito Santo, que nos sustenta, que nos cuida, que nos suporta, que nos dá a separação entre viver triste, cansado. Ele está dizendo para nós: vamos se alegrar. O Senhor continua sendo o mesmo ontem, hoje, sempre será. Mesmo que você esteja no deserto, você está sendo cuidado, amém? Tudo isso para mim significa viver na dependência do Senhor Jesus. O dragão está rodeando ao redor da igreja, irmãos. Ele está rodeando, ele quer. Mas o Senhor nos levou para um deserto, a igreja dele, e está nos sustentando, e vai nos sustentar, até quando nós queremos. Mateus 4:1, irmãos, diz que Jesus foi levado para onde? Depois do batismo, para o deserto. E daí, irmãos, eu me lembro daquilo que Davi disse. Sabe como é que Jesus venceu aqueles demônios ali tentando ele? Sabe como é que aquilo que Davi pediu, é o que Jesus tinha lá no deserto. A igreja estava lá no deserto, quando Jesus foi tentado. E o diabo é tão mentiroso, que ele queria fazer que Jesus voasse. Pula aqui de cima. Mas Jesus sabia dessa palavra. Ele é sustentado com águias, com as asas da águia. Não precisava pular. Sabe como é que Jesus venceu?
Com a mesma coisa que Davi está dizendo. Davi está dizendo, eu quero ter um espírito voluntário, inabalável. Jesus, irmãos, tinha um espírito voluntário. Ele disse assim, eu desci lá de cima para fazer o quê? Para servir. Espírito voluntário. E o meu espírito sendo voluntário, quando eu sirvo, ao mesmo tempo ele é inabalável. Porque o Senhor me assiste, Ele me guarda, Ele me ajuda, Ele é inabalável. Agora, irmãos, quando a minha vontade não é de servir a Cristo, a igreja, é apenas só vir à igreja, pode ter certeza, a marola vai bater. E o espírito não vai ser inabalável. Qualquer hora dessa ela esmurece. Esse espírito esmurece. Agora serve ao Senhor para te ver. Serve ao Senhor para você ver. De verdade. Serve Ele de verdade. Pede para Ele restituir a alegria da salvação dele. Te dá um espírito voluntário, um espírito inabalável. Eu quero ver o que vai fazer de você parar de servir a Ele. Tem muita gente perdendo tempo, irmão, choramingando no seu quarto. Com problemas de depressão. Porque não entendeu ainda os valores. É mais fácil chorar de depressão do que tratar alguém com depressão aconselhando. A hora que você aconselhar pessoas com depressão, você jamais vai ter depressão na sua vida. Pode ter certeza que eu estou falando para você. Tem muitas pessoas sofrendo porque está com problema no casamento, mas não é capaz de aconselhar casamentos. Pessoas que precisam ser aconselhadas. Sabe por quê? Porque olha para o seu umbigo e não serve ao Senhor. E daí o diabo se aproveita e diz, tu não tem condições mesmo, olha a tua história, olha a tua vida, e você fica ali, definhando. Começa a servir o Senhor. E você vai ver o que o Senhor vai fazer com a tua história. Espírito inabalável, voluntário. Não temas, eu te sustento com a minha destra fiel. Não temas, amém? Para quê, pastor, ter um espírito voluntário? Já estou quase terminando. 1 Pedro 3,18, se tu quiser anotar. Tem muitas coisas, mas foi isso que Deus falou comigo. 1 Pedro 3,18. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados. Ele morreu por uma vez só. O justo e pelos injustos. Para conduzir-vos a Deus. Morto sim na carne, mas vivificando no Espírito. Irmãos, um espírito inabalável, voluntário, ele tem vida no Espírito. Não é na carne, não. Não pense que você vai sair por aí fazendo. A sua carne vai cansar, ela é fraca. Agora começa a andar no Espírito para você ver o que vai acontecer. Comece a enxergar as coisas no mundo espiritual para você ver o que vai acontecer. A carne, o Senhor morreu, mas foi vivificado no Espírito. É no Espírito, as coisas de Deus são espirituais. As coisas de Deus são feitas no Espírito. A gente enxerga no Espírito. A gente vive no Espírito, a gente fala no Espírito, a gente aconselha no Espírito. Amém? A alegria, irmãos, é saber. A alegria é saber, um espírito voluntário te dá a alegria da salvação quando você olha para você e diz, a minha carne é fraca mesmo, mas o meu espírito está pronto. A minha carne realmente, ela se treme às vezes com algumas coisas, mas o meu espírito é inabalável. Ele está pronto para qualquer coisa. É aquilo que o profeta Railson falou, pode vir um trem agora. Ele vai querer te arrebentar pelo meio. Você vai parar na frente do trem e o trem vai ter que desviar de você, irmãos. Porque o espírito é inabalável. Agora, quando o espírito, a carne, fala mais que o espírito, quando o trem buzinou lá longe, a gente corre, a gente se desespera. 2 Pedro 3,18, não é coincidência não. 1 Pedro 3,18, 2 Pedro 3,18. Antes, irmãos, antes de ter um espírito inabalável, antes de querer viver no espírito, antes de querer ser um espiritual, antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Antes de tudo isso, irmãos, crescemos na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Senão é carne, senão vai virar carne. Ter esse espírito, irmãos, é poder dizer algumas coisas que eu vou ler aqui para você. Homens puderam dizer isso, que tinham um espírito voluntário, inabalável, e tinham algo restituído dentro deles. É poder dizer assim, ó, eis-me aqui, envia-me a mim. Quem é que tem coragem de dizer isso para o Senhor de verdade, irmãos? Eis-me aqui, envia-me a mim, eu quero lá fazer o negócio que é para fazer.
Eu quero cuidar de jovem, eu quero cuidar de criança, eu quero falar, eu quero cuidar de doente, eu quero visitar, eu quero pregar a palavra. Eis-me aqui, envia-me a mim. Eu posso dizer um dia para vocês que eu disse isso, não é porque eu estou aqui não. Eu disse um dia para o Senhor há 8 anos atrás, eu creio que o Beto falou a mesma coisa, eu creio que outras pessoas, que muitos outros falaram a mesma coisa. Pela história, irmãos, pelo que se vivia, mudou, virou a página. Eis-me aqui, envie-me a mim, não quero mais ser o que eu sou. Acabou. Quero servir a Deus. Talvez, irmãos, ter esse espírito é poder lavar os pés dos outros. Jesus tinha um espírito inabalável. É poder lavar os pés dos outros. Tanto no literal como no espiritual. Dizer, eu quero servir. Na totalidade daquilo que Jesus manda eu servir. Eu não quero ser só mais um. Talvez, irmãos, esse espírito é para não se conformar com este século. Esse século não vai poder falar para mim e dizer para mim que esse século está certo. Porque quem está certo sou eu que tenho a Bíblia, que tenho Jesus. Amém? Nada vai poder dizer para mim que eu estou errado em servir a Cristo. Nada. Quem está certo sou eu. Por que tu acha que está certo? Porque eu sirvo aquele a quem todo o joelho vai ter que se dobrar e a língua vai ter que confessar. Todo. Irmãos, esse século bota Jô Soares e Dilma sentados para fazer piadinha de nós. Se você viu. Eu vi. E eu só dizia misericórdia a vida desses dois. Esse século, ele fica querendo mostrar para aqueles, olha que legal, Fica conciliando coisinhas, irmãos, demoníacas. Que eu e você não temos que aceitar, não temos que brigar e dar soco, não. Nós temos que olhar, isso não entra no meu coração nem na minha mente. Eu sirvo a Cristo. Não se iluda não com o Neymar botando, tudo bem, que bom, o Beto até falou isso aí. Que bom, se ninguém prega, o Neymar está pregando. Termina um final de jogo, ele bota, Jesus eu te amo, e vai para a balada, beber, transar, fazer festa. Ele falou de Jesus. Não se iluda com esse século, não. Tenha olhos espirituais. Tente enxergar as coisas por outro ângulo. Mas enquanto a igreja não faz, é óbvio que eles vão fazer. Jesus disse que as pedras falariam. Mas enquanto a igreja não fizer, eles vão fazer. Eles vão pegar e vão botar gente realmente se beijando em cima de carro, de festa, passeata. Enquanto nós não pregar o Cristo, eles vão pregar dessa forma. Até os demônios creem e tremem de medo. E eles estão falando, irmãos. E nós? Com o nosso espírito inabalável. O que estamos fazendo? O que estamos querendo? Estamos brigando entre nós mesmos? Discutindo o que é certo e o que é errado? Uma teologia fajuta que nós temos? O que nós estamos fazendo, irmãos? Amém? Glória a Deus. Esse espírito, irmãos, é para que cheguemos à unidade da fé. Uma única fé só. Chegamos a ser varão perfeito, à medida e estatura completa de Cristo. Esse espírito é para negar a si mesmo. Para me negar a minha vontade de dizer para minha esposa, não, eu tenho espírito inabalável. Eu vou te amar, esposa, eu vou te ajudar, tu vai mudar. Mesma coisa para o marido, mesma coisa para os filhos. Mesma coisa, irmãos, para a sociedade. Olhar para a sociedade, ela vai ter que mudar. Eu tenho espírito inabalável. As crianças não vão ser igual as crianças que estão por aí, não. Espírito inabalável elas vão ter. Mas isso, irmãos, tem que ter a alegria da salvação. Amém? Esse espírito é para tomar a cruz e seguir Ele. Quem não tem espírito inabalável, que nem Jesus, não pega a cruz e não segue Ele. Esse espírito é para servir. Deus tem restauração total da minha e da sua alegria. Só abra comigo Salmo 126, já estou terminando. Salmo 126. Irmãos, eu estou muito feliz porque nós temos sido um povo diferente. Você é muito corajoso. Primeiro, em me aguentar com essa barbicha. Segundo, em aguentar eu pregando. Terceiro, em ouvir coisas, irmãos, que muitas igrejas, eu posso garantir para você. Se alguém me chamar e eu ir pregar muitas coisas que eu já preguei aqui, que eu preguei para você, e você ouviu, as pessoas nunca mais vão querer que eu vá lá. Posso ter certeza, posso garantir isso para você. Muitas coisas que eu já falei duras aqui. Nem o profeta Railson vem e fala. Vocês já ouviram tantas e tantas coisas, outros homens já pregaram aqui, você continua firme aí.
É porque você está entendendo um propósito que o Senhor tem para a sua vida. Eu conheço quase na totalidade da vida da maioria de pessoas aqui. A única coisa que eu tenho para dizer para vocês, que eu me alegro com vocês, sabe por quê? Porque eu sei que cada um de vocês está lutando conforme as suas forças para vencer. Eu não consigo ver pessoas, eu não quero mais saber, larguei esse negócio. Não, vocês estão vindo aqui, ouvem, lutam, a gente se debate, a gente se confronta. E isso eu vejo nós marchando. E nós vamos vencer, nós já somos vencedores, amém? Quem crê em tudo que o profeta Railson falou aqui? Eu vou dizer uma coisa para vocês, tem coisas que vocês talvez não saibam, só eu e algumas pessoas saibam aqui. Quando ele ora comigo, diz assim, estenda as tendas da igreja, irmãos, você não sabe o lugar que o Senhor está preparando para nós. Eu posso dizer para você que eu sei. Eu sei. Você não sabe. Quando ele fala, irmãos, que as coisas vão mudar no nosso meio, porque já estão mudando. Ele não precisa vir dizer algo novo, as coisas já estão mudando. As coisas já estão acontecendo, amém? E o Salmo 126, olha o que diz o versículo 1. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, o Senhor restaurou, irmãos, a sorte de Sião. Ficamos com quem? Sonha. Irmãos, quando Deus restaurou a minha vida, as pessoas olhavam para mim e diziam assim, eu não acredito. Quando ele restaurou a sorte do Beto, o Gil Sandro, o Gustavo, o Marlon, não. O seu Ivan, a Fábio. Não, as pessoas vão ficar com quem sonha, irmãos, quando ele restaurar a nossa alegria da salvação. Elas vão olhar assim, não é possível. Estes jovens, tudo aqui na frente. Não, isso é um sonho. Isso é loucura. Isso é bobagem. Sabe, jovens, o que acontece quando vocês estão tudo aqui prestando atenção na palavra? O diabo, essa hora, está aqui, ó. Já foi há muito tempo. Como diz um amigo meu, com o perdão da palavra, quem tem medo. E ele deve ter. Irmãos, as pessoas vão ficar sonhando como que esses jovens querem viver uma vida assim, num século deste. Porque o Senhor restaura. O Senhor transforma a sorte de Sião e ficamos com quem sonha. E daí diz assim, então a nossa boca se encheu de riso. Dá um sorriso para a pessoa do lado, irmãos. Dá um sorriso legal. Nossa boca se enche de riso. Está falando de alegria, gente. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia, olha que vai se dizer entre as nações, irmãos, por causa de um povo restaurado, que entende da salvação. Não é que vai se dizer só em Osório, no bairro Primavera, onde o pastor mora, ou no teu bairro. É entre as nações, diz o Senhor. É entre as nações. Vão dizer assim, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Amém? Eles vão ter que olhar para nós e vão dizer, é verdade, grandes coisas o Senhor tem feito por eles, por isso que são assim. E sabe o que vai acontecer? Eles vão dizer, eu também quero. Eu também quero um filho assim. Eu também quero um casamento assim. Eu também quero congregar numa igreja assim. As pessoas vão ter que olhar para nós e vão ver, queridos, para onde nós vamos ir. Esse mundo está em ebulição, vai explodir a qualquer hora. E sabe para onde que eles vão correr? Para o seu lado, para o seu Deus, para a sua verdade, para a sua alegria. É para lá que eles vão ter que correr. Nós vamos ter que ter um espírito inabalável. Vem, pode vir que eu vou te ajudar. Espírito inabalável. Pais vão correr, por favor, me ajuda, que eu não aguento mais com meu filho. Vem, nós vamos ajudar. Você consegue me entender, irmãos? A alegria da salvação. Irmãos, pode ter certeza, quando eu falei para vocês, não é para me exaltar. Sabe o que Deus aprontou hoje para mim? Rosângela está de prova, Zane está de prova, né? Eu falei esse tempo com uma pessoa, um mendigo, vou dizer assim, na frente do Nacional. E quando eu entrei no carro, ele pediu dinheiro. E eu ia sair com o carro, o senhor diz, lembra que acho que eu falei isso aqui, eu falei no Tadel, prega a palavra dele, prega eu para ele. Fala de mim para ele. Eu desci do carro. Você quer comida? Eu vou te dar o dinheiro, mas eu vou te falar. Falei da igreja. Sabe o que aconteceu, irmãos? Hoje, antes do culto, ele esteve aqui pedindo oração para mim. Antes do culto, estava eu e a Zane. Pastor Márcio entrou, nós levamos um susto até. Eu consegui. Uma pessoa me pegou. Arrumou uma casa para mim. Eu só quero uma coisa que tu prometeu. Me consegue uma cesta. Claro, meu amado. Claro que eu te consigo. Arrumado.
ajeitado. Mas antes da sexta, pastor, ora comigo. Nós ficamos aqui, eu orei com ele. É ou não é, Rô? É ou não é? Irmãos, isso não tem preço. Não tem preço. Foi a mesma pessoa que na sexta-feira ligou, queria ir para a chácara. Uma pessoa ligou, o pai do Dudu, que passou o número do telefone, que eu fiquei sabendo. Não sei se foi contigo ou teu pai que passou o número para essa pessoa. E a pessoa disse, liga para o pastor Márcio, eles têm chácara. Mas nós não temos mais lugar lá, irmãos. Mas eu tenho certeza que Deus disse, viu como valeu a pena pregar a minha palavra? Talvez, e isso confirmou para mim, irmãos, que nós não precisamos ter chácara. Nós precisamos é pregar a palavra do Senhor. Mas se nós tivermos essa casa que nós queremos ter em Osório, e pregar uma palavra, pode ter que muitos não se convertam, não queiram, mas se um só quiser mudar de vida, vai haver festa nos céus. E eu preciso da sua ajuda, amém? E terminando ali, e diz assim, que dê? Entre as nações dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. O Senhor tem feito grandes coisas por ti? Amém? Por isso você está alegre. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Amém? Fica de pé, por favor. Que essa palavra nessa noite, irmãos, possa permanecer dentro do teu coração. Como uma semente tão poderosa, irmãos. Que você possa dizer com muita fé, Senhor, restitui essa alegria. Restitui essa alegria no meu coração. Queria que você fechasse seus olhos por um instante.